Olá, internauta que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Estamos aqui em nosso estúdio, ao meu lado o nosso grande colega, o jornalista Gustavo da Cunha, e a gente tem um convidado bem especial hoje, Gustavo, mas eu acho que ele até às vezes dispensa um pouco a apresentação porque ele é bem conhecido no meio esportivo, né? É isso aí, tudo bem, Maria? Satisfação estar aqui mais uma vez no Presente, trazendo uma personalidade muito bacana, né, do nosso esporte. Agora multidesportista, né? Ainda conhecido, né, por ser um atleta profissional de futebol, mas que agora já está mudando um pouco aí a sua modalidade. Prazer, Rafinha, estar aqui contigo. Rafinha Domingues, um cidadão da mais alta categoria da nossa cidade. Rafinha, fala pra gente por onde você anda, afinal de contas. Olá, Maria. Olá, Gustavo. É um prazer imenso estar por aqui. Cara, depois de muitos anos aí, nunca ninguém sabia onde eu estava. Uma vez eu estava na Áustria, outra na Suíça, outra nos Estados Unidos. Às vezes eu estava aqui, mas hoje eu estou já praticamente, acredito que uns 6 meses já aqui no Brasil, aqui em Rondon. Né? Dei uma pausa aí com o futebol e estou por aqui já faz uns 5, 6 meses já. Essa pausa é definitiva? É uma pergunta que eu recebo quase diariamente e é uma pergunta difícil de responder, né? Às vezes eu acho que sim, mas às vezes eu acho que não também, né? Às vezes essa pausa foi também devido a... Eu estava muito tempo fora, né? Fiquei 8 anos na Europa, 4 anos na Suíça, 4 anos na Áustria. E resolvi dar uma pausa, vim pro Brasil, queria jogar aqui, né? Meus planos eram jogar aqui no Brasil, só que infelizmente eu acabei tendo uma lesão, jogando o amador pelo Botafogo, sozinho ainda, né? Não foi culpa de ninguém, foi sozinho. E aí agora meio que eu dei uma pausa, né? Não larguei definitivamente o futebol, porque às vezes surgem aí algumas propostas, algumas coisas que me deixam bastante balançado, assim, né? Balança bastante, mas é uma pausa. Só complementando, né, Maria, mas é uma situação delicada, né, para um jogador profissional. São 31 anos, né, Rafinha? Eu ia perguntar a idade dele, inclusive. Isso, 31 anos, então é uma idade para um jogador profissional que ele precisa estar em atividade constante, se preparando, treinando, e nesse caso da lesão, fazendo fisioterapias, acompanhamentos médicos, né? Então, como está essa questão, Rafinha, se você... imagina um período ainda para tentar se fortalecer novamente, fazer cirurgia para ter um retorno, ou se essa questão vai passando e depois vai acabando perdendo aquele pique, né, de jogador? Então, na verdade, assim, a gente sabe que uma cirurgia de ligamento cruzado, né, que o meu foi uma ruptura parcial do ligamento cruzado, demora aí mais ou menos uns 9 meses para você ficar 100%, e 9 meses para o jogador de 31 anos é muito tempo, né? Eu voltaria a jogar, sei lá, com 33 anos, então isso me deixa bastante, assim, com dúvidas do que fazer, né? Você está num dilema, então. Qual deles? Se você faz o procedimento, você volta um pouco depois. Se é bem isso, daí, só que o que acontece? Nesse período que eu tava de férias e também machuquei, eu conheci um esporte chamado beach tennis, que agora tá na moda, né? E é um esporte que mesmo com essa lesão eu consigo jogar, assim, não 100%, né? Porque eu tenho às vezes, um movimento, um pouquinho de dor, mas é um esporte que eu consigo jogar em alto rendimento, eu consigo treinar, eu consigo jogar e não sinto nenhuma dor, né? O futebol já não. O futebol é muito mais contato, você tromba, você salta, entendeu? Então... Pro futebol, eu teria que fazer cirurgia. Pro beach tênis, eu não preciso. Então, é por isso que eu fico nessa. E agora? O que eu faço? Entendeu? Só uma dúvida. Essa situação que você vive é um pouco semelhante ao que o Neymar teve também, recentemente? Isso. Mas a dele foi uma ruptura total. Né? A dele foi uma total. Não tem o que fazer, ele não consegue jogar nada. O meu foi uma parcial, porém grave. Só que o que acontece? Todas as vezes que eu fui no médico, eu já fui em 2, 3 médicos, todos olham a ressonância e falam, não, você tem que operar. Daí eles fazem o teste, que é o principal, o teste do movimento, pegam o meu joelho, minha perna, fazem o teste, só que minha musculatura é muito forte. Pô, minha vida inteira eu joguei futebol, então minha musculatura é muito forte. E meu joelho não mexe, então eles ficam na dúvida, se eu preciso fazer ou se eu não preciso. Né? Só que, porém, é o seguinte, até eu tava tirando foto do torneio
que o Gustavo jogou lá no Botafogo, eu fui brincar com a bola, quando eu bati com a minha perna machucada, na hora doeu. Entendeu? Então, o beach tênis não acontece isso. No beach tênis eu corro, pulo, salto, vou para um lado, vou para o outro e tá 100%. Futebol, a questão de bater nela já me... A questão é o movimento da perna, né? É o movimento da perna e outra. Futebol, como é que eu vou proteger uma bola com o zagueiro? Eu sou atacante, o zagueiro vem, bate na minha perna. Aí acaba a carreira de vez. Entendeu? Daí, né, esse é o problema. O problema é o seguinte, o ligamento cruzado, ele não se regenera, né? Por exemplo, o osso. O osso, ele calcifica ali, você ficou parado, ele calcifica. O ligamento, não. Entendeu? Por exemplo, eu fiquei 5 meses parado, continua do mesmo jeito, entendeu? Esse é o problema. Bom, você está no beach tênis, e como é que está sendo essa transição, Rafinha, do futebol para essa nova modalidade? Olha, minha vida inteira eu joguei futebol. Fui um cara de alto rendimento, então no beach tênis não vai ser diferente, né? É uma coisa que eu sempre falo. Comecei a jogar beach tênis, eu não sou o melhor aqui de Rondônia, nem da região, eu tenho muito para evoluir. Mas como eu sou um cara de alto rendimento, eu quero ser o melhor. É o que eu sempre falo. Eu comecei a dar aula de beach tênis também, fiz vários cursos já para instrutor, né, para professor de beach tênis. E é uma coisa que eu sempre falo. Eu não sou o melhor, mas eu quero ser. Eu vou atrás para ser. Eu vou treinar para ser, né? E o beach tênis é uma coisa muito, muito, muito gostosa de jogar, muito boa. É o que eu sempre falo. A galera fala, mas você não sente saudade de jogar futebol? Eu falo, não, aqui não. Cara, futebol é complicado, o Gustavo sabe, você vai lá, você às vezes briga, todo mundo quer ganhar, o beach tênis não, o beach tênis é uma coisa mais lazer, né, claro, você quer ganhar, mas é uma coisa mais tranquila, mais amigável, né, e a adaptação tá sendo super tranquila, porque agora meu irmão também joga, a minha cunhada, né, então meus amigos que eu fiz, todo mundo joga, todo mundo gosta, então eu tô no meio onde tá todo mundo jogando, então isso é muito prazeroso. Tem a questão também que precisa de apenas um cara para jogar do teu lado, né, Rafinha? E 2 do outro lado da quadra. Tem até o jogo individual do beach tênis, que não é tão difundido assim, né? A questão é mais das duplas, né? Então, você com teu irmão, com amigos, até teu sobrinho, né? Também, o garotinho tá jogando, tá batendo legal na bola. Então, é muito fácil, né? Marcar um jogo, um amistoso, um torneio, que são vários na região. Marechal Rondon, Toledo, Palutina, Cascavel. Quem quiser jogar beach tênis todo final de semana, né? É isso mesmo, é o que a gente sempre fala, né? O beach, ele é um esporte muito... que todo mundo consegue jogar. Por exemplo, aonde no futebol, por exemplo, eu vou conseguir jogar com a minha cunhada, por exemplo, ou jogar com meu sobrinho, que tem 11 anos. E no beach tênis a gente consegue jogar esposa, marido, mãe, filho, entendeu? Então é um esporte muito, muito legal por conta disso. E por isso que eu acho que hoje em dia tá só crescendo e eu acho que tem muito a crescer ainda. Já participou de competições ou tem competições em vista para participar? Isso, quando a gente começa a jogar, a primeira coisa que a gente vê é onde é que tem torneio, né? Já disputo bastante torneio, inclusive eu vou hoje disputar lá em Toledo, né? A gente tem um torneio para disputar lá. Mas assim, torneio grande ainda tá longe de acontecer, né? O próximo ano aí eu e meu irmão, nós somos uma dupla masculina no caso, né? Daí meu irmão joga com a minha cunhada a mista e assim vai. E a gente quer dar uma focada assim, porque ele tem o trabalho dele, né? Ele tem a empresa dele, eu que tô mais nessa de querer evoluir, querer crescer. Mas dar uma focada para jogar um paranaense, sabe? Mas assim, a gente tem muito para evoluir. A galera aí que tá jogando faz tempo é muito boa. Mas torneio, a gente, quando eu comecei a jogar, a primeira coisa que eu fui ver era se tinha torneio. Inclusive tem duplas aí que estão despontando, né, Rafinha? Você conhece o Paulinho Guiza, conhece o Damiano, inclusive foram convocados aí para defender a seleção paranaense, né, num evento importante que vai ser no Ceará. Então são, assim, exemplos, né, de caras que também não é que largaram futebol. O Paulinho jogou futebol a vida inteira, jogava tênis e agora está basicamente focado no beach tênis. São caras aí que você tem bastante contato e que serve de exemplo para crescer no esporte também, né? É que o Paulinho já tá velho, né? Lá é o veterano, né? Já são uns 10 anos a mais de estrada pro Paulinho. Não, mas realmente, para você ver, né? Eles com certeza aí são inspiração para muita gente de Rondon, né? Vão jogar agora lá em Fortaleza, então com certeza serve de inspiração para muita gente, mas o caminho é difícil, viu? Eles tiveram que jogar muito torneio, tiveram que viajar para muito longe, e eu achava que era só o futebol que acontecia isso, mas no beach tênis também,
pra conseguir chegar lá. Vamos ver se o ano que vem a gente... Mas que nem eu falei, a gente tá ainda engatinhando, eu e meu irmão ainda estamos, assim, num nível bem menor, né? Mas, a vontade é de jogar... Se eu pudesse jogar alto nível, eu gostaria de jogar alto nível. E retornando um pouco, Rafinha, pro futebol, que... Foi onde você ficou conhecido, despontou, conhecido regionalmente, até fora do país, né? Porque você teve muitas participações na Europa, logo de moleque ainda, né? Sub-18 você estava já jogando no Borussia da Alemanha, com a cidadania austríaca, o que imagino que deva ter ajudado muito, né? Sua chegada na Europa. Queria que você falasse, fizesse um retrocesso aí, começando um resumo básico aí, lá do tempo do Rubão ainda no Botafogo. O Rubão é um cara que deve ser muito importante também na sua trajetória, né? Com certeza, Gustavo. Na verdade, assim, o resumão da minha vida é meio difícil. Eu tento resumir, mas acaba ficando longo. Mas, com certeza, o Rubão, o Carl Schmitt, que todo mundo conhece. Teve muitos professores, eu não quero ficar especificando um ou dois, porque senão eu vou deixar um de fora e vai capaz de ficar chateado, né? Mas, com certeza, o Rubão é um exemplo que eu uso, que toda molecada que começa no futebol rondonense, eu acho que deveria passar por ele, porque a pegada com ele é diferente, ele mostra realmente como o futebol não ilude ninguém, sabe? O treino que você vai ter com ele, você vai ter nos times, entendeu? Então é um cara assim que eu uso como exemplo, que todos deveriam treinar com ele. Mas eu comecei já muito novo, eu fui pro Coritiba aí com 13, 14 anos, já saí, viajei, tive que morar fora, longe da minha família, morei durante 1 ano e meio, acredito, em Curitiba. Aí depois voltei, depois fui pro Rio Grande do Sul, no clube onde é que o Rubão era o treinador. Cara, lá eu passei dificuldade, a gente sente saudade dessa dificuldade hoje em dia, dificuldade boa, sabe? Onde comida era... Não passei fome, mas aprendizado, assim, comida regrada, horário de dormir, horário de acordar, escola, pegava no pé, isso foi muito importante pra mim, né? Aí depois, com 15, 16 anos, eu fui pro Toledo, ali eu fiquei uns 5 anos e meio, acabei subindo pro profissional ali. Depois do Toledo, acabei indo pro Red Bull Nova York. Até a gente tem uma matéria, o Gustavo me mandou hoje uma matéria 10 anos atrás, onde eu pude jogar, cara, com grandes jogadores. Thierry Henry, da França, Juninho Pernambucano, o Tim Cahill, da Austrália. Então também, assim, foi uma aprendizagem muito grande. Onde é uma história que eu conto certinho. Eu lembro que eu cheguei no hotel, tava no horário do almoço. Me servi ali tranquilo, vi o Juninho Pernambucano, ele já brincou comigo, me chamou de juvenil, ele me chamava de juvenil, né? Eu era molecão, tinha 20 anos, me chamava de Juvena. Sentei na mesa pra almoçar ali, conversando com o Juninho, de repente, pá, olho pro lado assim, quem senta do meu lado? Cara, o cara parecia uma geladeira, literalmente, o cara é muito alto e muito forte, o Thierry Henry. Cara, eu não conseguia comer. Só contextualizando um pouco, Rafinha, sem querer te cortar. Tranquilo. O Henry, um grande craque da seleção francesa, um dos maiores jogadores da história da França, campeão mundial em 98, ao lado do Zidane, né, ídolo máximo do Arsenal da Inglaterra. Então é um cara que quem acompanha futebol sabe da importância que foi o Henry, e tava o Rafinha lá então mostrando. Não, cara, foi assim, porque um tempo antes eu tava no Toledo, assim, não é desmerecendo, mas assim, o salto que eu tive foi muito grande. Sim. Entendeu? Então, quando eu olhei ele almoçando do meu lado, cara, eu não sabia a reação. Mas depois você vai convivendo, você vai vendo que, assim, o cara é um mero mortal como você também. Você mantém amizade com algum desses atletas? Não. Dos Estados Unidos acabei ficando 6 meses, né? É o que eu sempre falo, se eu tivesse a cabeça, nem precisava ser de hoje, se eu tivesse uma cabeça uns 5 anos mais velho, da época, eu acho que tudo teria sido diferente, né? Eu fiquei 6 meses, era para ter ficado 1 ano, eu acabei querendo sair porque eu tinha proposta da Áustria e acabei me arrependendo. Arrependendo. Por isso que hoje em dia sempre é muito difícil. Quando eu tenho que tomar uma decisão, porque o futebol você sempre, geralmente nas janelas de transferência, você sempre tem que tomar uma decisão. Ou você vai pro clube A ou você vai pro clube B. Ou você vai para ganhar, vou dar um exemplo, R$100 a mais, ou você fica no clube que você gosta. Então, assim, são muitas decisões que você tem que tomar e nem sempre você toma certa, né? E às vezes você não toma a decisão, você vai pro lado direito, mas você pensa, poxa, se eu tivesse ido pro lado esquerdo, tinha sido melhor. Então, hoje em dia, sempre quando eu tenho que tomar uma decisão, é uma tristeza, eu tenho que pensar muito, daí eu penso de novo, eu coloco na balança onde é melhor, onde não é, o que vai ter aqui, o que não vai ter. Mas, assim, é difícil, foi bem difícil, assim, mas, assim, manter amizade, não. Também porque esses caras, cara, eles trocam de número de celular a cada meio ano. É muito difícil, sabe? Manter uma
uma amizade. Rafinha, você já passou por diversos times, tanto aqui como em outros países. Deu para fazer um pé de meia? Deu sim, mas eu falo outra coisa para vocês. O futebol, ele também é muita ilusão. Eu ia perguntar, porque assim, tem muito atleta jovem, crianças que entram nesse meio e se projetam em grandes atletas, né? Achando que a vida vai ser mais fácil. Se você pudesse falar um pouco da realidade, né? Você que vivenciou isso até pouco tempo. Cara, o futebol, eu falo pra você, o bom dele é que o salto que você pode dar em um jogo, ele é muito alto. Você pode estar ganhando R$1.000 hoje no Botafogo de Marechal, um exemplo. Se eu fizer um campeonato bom, um jogo bom e tiver uma pessoa certa me olhando, eu posso ir pro Atlético Paranaense ganhando 20 mil. Então o salto, ele é muito alto. Só que também, tanto para frente, tanto para trás. Entendeu? Hoje você pode estar ganhando muito dinheiro, só que amanhã, depois, você pode estar ganhando nada. Entendeu? Então por isso que muitos jogadores entram em depressão. Porque estão ganhando rios de dinheiro e o futebol, às vezes, você não consegue manter um alto nível sempre. Quando depois, você está ganhando bem menos. E aí a cabeça do jogador fica virada do avesso. Mas uma coisa que eu sempre falo, muita gente, tanto morar fora do Brasil, que muita gente acha que você vai para lá, você vai ficar milionário, e tanto ser jogador. Tanto ser jogador, às vezes eu falava pra galera, eu jogo no Toledo, aí você olha pro cara, Toledo? Cara, se as pessoas soubessem o quão difícil é entrar num Toledo da vida, não é desmerecendo, mas a galera desmerece muito, é muito difícil. Entendeu? Eu vejo a molecada, às vezes, se não jogar no Corinthians, no São Paulo, não é bom. Cara, pra você chegar num time desse é muito difícil. É muito difícil. Você vai ter que correr muito osso ali, você vai ganhar pouco dinheiro, você vai, às vezes, passar muita dificuldade para você conseguir chegar lá. Né? Mas a realidade é totalmente outra, assim. E fora do Brasil, eu sempre falo, você jogar uma segunda, terceira divisão é muito bom. Eu prefiro jogar lá uma segunda, terceira divisão que às vezes muitos clubes aqui da primeira, porque a estrutura lá é muito boa. Às vezes o clube é pequeno, mas você vai ter, você sabe que o teu salário no final do mês vai estar na conta. Você sabe que a estrutura é boa. Você sabe que a torcida não vai querer te quebrar teu carro se tu perder um jogo. Aqui no Brasil é complicado, cara. Aqui no Brasil, eu joguei no Inter de Lages. Claro, um clube muito bom. Torcida top. A gente tava ganhando todos os jogos. Perdia um jogo. Cara, os caras queriam... Já vem a cobrança. Já vem a cobrança. Entendeu? Isso, uma parte é legal, mas às vezes assim... Se um jogador sai pra balada, não quer dizer que os outros também saem. Entendeu? Então, tipo, só que o que acontece? Se um sair... Coloca todo mundo do grupo, entendeu? E num grupo de 30 atletas, você não vai conseguir ter o controle de todo mundo. Então é por isso que eu falo, lá fora, assim, cara, é muito legal jogar assim nos clubes lá por conta disso, sabe? E você vivenciou uma realidade, né, Rafinha? Segunda, terceira divisão ali, basicamente, na Áustria e na Suíça, né? Foram os dois países próximos ali, né? Questão de fronteira, de minutos, você vai de um país para o outro, de uma cidade para outra, onde você basicamente passou esse período de 8 anos aí. Mas é uma realidade de muitos brasileiros que estão lá, né, Rafinha? Jogar na Bulgária, jogar na Romênia, não é apenas olhar a TV e ver o Vini Júnior no Real Madrid, o Neymar que estava no PSG, outros estão no Arsenal, no Manchester City, né? Então, é o topo da pirâmide, né? De brasileiros que estão nesses grandes clubes da Champions League. Mas a grande base de jogadores tentando despontar e aparecer estão ali na segunda divisão, terceira divisão, né? Então, é uma realidade que tem que ser repassada para os nossos jovens, né? Saber que, como você destacou, é muito difícil chegar lá, mas que existe vida também na segunda e na terceira, né? Não, com certeza. Mas é que assim, é como eu tinha falado também. Né? Muita gente só olha os grandes jogadores e aqueles que ganham milhões de dinheiro, só que não funciona dessa maneira, não funciona. Por trás disso tudo tem muitos, até quinta, quarta divisão que a galera tenta. O brasileiro às vezes sonha aí do Brasil para jogar na Europa, vai para uma quarta, quinta divisão, e não é demérito nenhum. Às vezes o cara começa numa quarta divisão, quando vê tá jogando num time de primeira. Isso aconteceu com vários jogadores. Às vezes no Brasil não deu certo, foi pra fora, deu certo. Assim como no Brasil deu certo, foi pra fora e não deu. Então tem esses dois lados, Sim. Entendeu? E jogar numa segunda, terceira divisão desses países da Europa é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Como eu falei, o clube às vezes é pequeno, mas a estrutura é top. O seu salário no final do mês vai estar ali. A qualidade de vida é muito melhor. Entendeu? A oportunidade de você aprender uma língua diferente, conhecer pessoas novas,
é outra. Então, eu acho que vale muito a pena, sabe? Muito a pena. E para chegar lá, Rafinha, o quanto o jogador consegue sozinho, vamos dizer assim, conseguir essa oportunidade e qual a participação que precisa ter de um agente, um empresário, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito cara de olho nas categorias de base aqui do Brasil, né, tentando encontrar ali aquele diamante bruto ali para tentar levar para lá e depois ele também ter o retorno financeiro dele, né? Então, é o seguinte, às vezes eu vejo muito ex-jogador e cara que não conseguiu jogar falou assim, eu não consegui ser jogador porque eu não tive empresário, eu não tive aquele padrinho. Eu não gosto de falar assim, eu acredito que tenha isso no Brasil, né? Principalmente no Brasil, tem isso no mundo inteiro, mas eu acho que a galera coloca muita culpa no outro e não no próprio. Sim. Entendeu? Muitos meninos aqui de Rondon, quando treinavam comigo, no próprio Rubão pedia para dar 5 voltas, os caras melhor que eu, os caras de qualidade, dava 2, 3, ficava dando migué, depois a culpa era do, eu não tive empresário, eu não tive, Mas se você não fez acontecer ali onde tinha que fazer, então às vezes a culpa não foi do empresário, a culpa foi sua também, entendeu? Mas eu falo pra você assim, tem que ter às vezes, aquela pessoa que te leva pra lá, que te dê a primeira oportunidade. Pra mim facilitou muito por conta da dupla cidadania. Né? Eu joguei na seleção da Áustria também com o David Alaba, que joga hoje no Real Madrid. Eu vejo a galera jogando tudo no Wolfsburg, Bayern de Munique, entendeu? Então, a minha dupla cidadania me facilitou muito. Eu tenho muita amizade com empresários lá na Suíça, na Áustria. Lá você atua como um europeu, né? Como não é um estrangeiro que está tirando vaga de outro... Isso, eu não preciso ter aquele negócio de ter o visto, ter que tirar o visto dos caras correr atrás. Eu sou um europeu também. Então isso facilitou muito. E os empresários lá, geralmente, se você tiver um passaporte, eu sempre falo, os jogadores que estão começando hoje em dia, se tiver a possibilidade de fazer uma dupla cidadania, faça com 5, 10 anos, que assim, vai facilitar muito, mas muito mesmo, porque uma das primeiras coisas que os empresários, que quando eu falo, tem um jogador bom, tá, ele tem dupla cidadania? Não tem. Cara, já recua um pouco. Entendeu? É a mesma coisa a minha questão com a idade. Quando eu tava na Suíça agora a última vez com o André Knights, que até fez uma reportagem, eu tava fazendo um campeonato muito bom. Nosso time tava levando as armas, eu tava fazendo um campeonato muito bom. Aí os clubes de lá iam ver outros jogadores e eu tava fazendo um campeonato bom e junto com o cara que era empresário lá, um amigo nosso, meu, do André, me interessei nesse jogador. Quem que é esse jogador? O Rafinha. Não, Rafinha, quantos anos tem? 30 anos. Já é muito velho. Só a cara de menino. Cara, então isso foi me dando uma desanimada também, sabe? Porque a galera também quer muito jogador jovem. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você vê os caras com 35 anos, o time tá contratando, pagando milhões. Na Europa já é um pouco diferente. Sim. Entendeu? A galera quer uns jogadores mais jovens pra depois pensar mais no futuro, né? Tentar fazer uma grana também com os jogadores, né? Porque vender um cara que despontou com 23 lá na Europa ainda tá tranquilo, uma idade legal. Mas com 31 já fica... 31 não consegue. Você vai basicamente pagar o que ele custou, né? Então fica uma balança que não é favorável financeiramente para o time, mas que também tem retorno dentro do campo, né? Você teve uma passagem importante lá na Suíça, né, Rafinha? Ajudando o time lá, te chamaram meio no pulo do gato ali na janela para ajudar a salvar o time do rebaixamento, você e o André conseguiram, né? Isso. Eu já tinha jogado 2 vezes nesse clube, no Brul, né, da Suíça. Foi o primeiro time que eu fui, quando eu fui pra Europa, eu fui nesse time. É um time que eu tenho um carinho enorme, né? Também tomei uma decisão de trocar de time e me arrependo. Eu podia ter ficado junto com o André ali, eu até falo com o André direto, eu falo, cara, eu podia ter ficado com vocês ali. É aquele negócio, às vezes a gente toma umas decisões que a gente se arrepende, né? Mas é um clube que eu tenho um carinho enorme. Primeira passagem eu fui artilheiro, depois acabei indo pro Sion, que é um time da primeira divisão lá da Suíça, e fui emprestado pro Winterthur. Depois voltei para lá também, fiz uma passagem boa. Daí agora eles estavam em último na zona da degola e não estavam ganhando e daí contrataram o André. Aí o André entrou em contato comigo e falou, os caras têm interesse em você, tá a fim de vir ajudar. E aí eu fui ajudar e deu tudo certo, cara. No final, só que a gente levava muito azar. A gente jogava bem, tava ganhando o jogo. Nos últimos lances a gente tomava o gol de empate, eu tomava o gol da virada. Da virada. Era sempre assim, só que no final graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu livrar o time do rebaixamento. Inclusive, essa temporada, eu acho que eles estão em segunda, eu acho que eles estão muito bem, eles estão lá em cima agora. Rafinha, você já passou por quantos times?
Bastante. Mas não tanto, eu falo pra você, se eu ficasse só no Brasil, eu tinha passado por muito mais. Porque eu sempre falo, lá na Europa, você vai jogar num clube da segunda, terceira divisão, tu tem um contrato do ano inteiro. Você tem uma estabilidade do ano inteiro. Aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo. Vou jogar no Toledo Série A. O teu contrato que tu faz é 3, 4 meses. É só pro Paranaense Série A. Daí você tem que torcer pro clube ir muito bem, ficar ali nas cabeças, ficar entre os primeiros para disputar a Série D. Entendeu? Esse é o problema. Aí você não vai bem, você vai fazer o quê? Você vai ter que ir para uma segunda divisão do Paranaense, um exemplo. Ah, você jogou a segunda divisão, você vai fazer o quê depois? É mais um contrato de 3, 4 meses. Então você fica pulando de galho em galho. Entendeu? E lá não, lá você tem uma estabilidade. Só que vamos contar comigo aqui. Né? Nem eu sei. Quer contar profissional ou base também? Coloca o Botafogo na lista, né? Porque sem o Botafogo acho que você não teria virado profissional. É verdade. Não, eu comecei no Botafogo aqui de Marechal com o Rubão, o próprio Rubão, né? No Botafogo, depois eu fui pro Coritiba lá na categoria de base. Depois eu fui pro Rio Grande do Sul com o Rubão num time de empresário. Depois eu voltei e fui pro Toledo, fiquei muito tempo no Toledo, no TCW ainda, antigo TCW. Deixa eu ver. Barueri, você passou também? Isso, mas daí eu fui pro Red Bull. Na volta do Red Bull, né? Isso, eu fui pro Red Bull. Disputei também 2 torneios no Borussia Dortmund. 6. Daí na volta eu fui pro Barueri. 7. O Inter de Lages. 8. Em Foz, tu chegou a atuar? Foz eu joguei. Foi quando teve a lesão, não foi? Eu quebrei a fíbula. Também joguei em Foz, então 9, né? Foi 2 meses só, mas dá pra contar. Depois na Suíça. Na Suíça eu joguei no Brul, no Ram, no Winterthur. Daí na Áustria, no Eck. Então são 13? Os 13 times. Tem uns 13 times. E eu falo pra você, é pouco. Tem gente que vai... Não, se eu jogasse no Brasil, ia ser bem mais... 3 meses num, 3 meses no outro, 3 meses no outro. Daí você fica meio ano parado. Apesar de você estar afastado hoje, mas você conversa com algum time, de repente, para eventualmente jogar? Se ocorrer tudo bem? Não, eu tava conversando com o menino ontem sobre isso. Eu falei, cara, jogar futebol é igual namorar. Quando eu tava bem, fazendo gol, tava tudo ótimo, não aparecia um time. Eu me machuquei, apareceu 2 times do Brasil e tinha time de Liechtenstein, que disputa a Liga da Suíça também, mas é de Liechtenstein, né? Apareceu um time de Liechtenstein só porque eu tava machucado. Eu sempre falo, é igual namorar. Quando você tá solteiro, não aparece uma mulher pra querer namorar com você. Você começou a namorar, aparece não sei da onde, cara. É complicado. E aconteceu isso, cara. Eu machuquei, veio o time interessado. Daí, até o empresário falou, Rafa, mas você não consegue vir, ficar tratando um mês, aí depois você volta a jogar. E, cara, a lesão é muito mais grave do que só tratar um mês, entendeu? Aí por isso que eu balanço muito, né? Volto a jogar, não volto. Eu vejo os vídeos dos meninos lá que jogavam comigo, jogando, fazendo gol. Dá saudade. Dá saudade, dá vontade, porque foi minha vida inteira, sabe? Só que aqui também é muito bom. Eu sempre falo, aqui também é muito bom, né? Mas dá saudade, com certeza. Onde que você está dando aula de beach tênis, Rafinha? Para quem, né, quer de repente ter o Rafinha como professor. Sim. E eu vi umas resenhas de futebol também, né? Já faz um combo ali. Na verdade é uma coisa que eu falo assim, o beach tênis, aqui em Rondon eu sou o único que tem o outro professor que também é o Guaita, que é da Rio Arena, que ele é mas só que ele é de Cascavel, ele tem o mesmo curso que eu. É o único curso, tipo, é como se fosse o curso da CBF para você ser treinador. Sim. Eu sou o único que tenho, que é o curso oficial mesmo, que eu fui fazer em Londrina. Então, tipo, que nem eu falei pra vocês, tô investindo, tô querendo aprender, tô estudando, fazendo vários cursos. Hoje em dia eu tô dando aula na Gol de Placa ali, que também tem a escola do Coxa ali, né, que tem os meninos. Né, eu tô dando aula especificamente ali. E quem sabe ali mais pra frente também abrir a oportunidade de dar em 4 pontos, agora tá abrindo uma arena lá, né. Toledo, talvez, tá abrindo uma outra arena que já entraram em contato comigo, só que é um pouquinho mais longe, né? O meu amigo lá de Fortaleza falou pra eu ir dar aula lá, no condomínio deles lá fechado, nada entendeu? Mal, né? Então, assim, cara, o beach tá crescendo muito, então, assim, tem campo pra todo mundo, sabe? Mas, a princípio, em Rondon é ali na Gol de Placa, na GP, né? E vamos ver, talvez em outros lugares aí. Show de bola, muito bacana, né, Maria? Presença do Rafinha.
fazendo um balanço da carreira aí, que não acabou, né? Vamos deixar bem claro aqui, né, Rafinha? Eu tô nessa... não acabou ainda. Claro que a decisão é tua exclusivamente, né? Eu torço para te ver jogando ainda futebol, porque eu acompanho muito futebol, a gente está transmitindo 2ª e 3ª divisões do Paranaense, ano que vem, se tudo der certo, a gente faz a primeira também. E eu já vi o Rafinha jogar futebol, eu sei que a qualidade dele seria tranquilamente para ele jogar uma primeira divisão aqui no Paraná. Então a questão é física mesmo, propósito ele tem, contatos ele tem, fica na nossa torcida aí, e não deixar o beach tennis de lado, que hoje é a atual função dele, mas o beach tem um futuro pela frente, né? Pode jogar depois de veterano, mas futebol talvez não tem mais muito o que esperar, né, Rafa? Então fica a minha torcida como um cara que te viu jogar bola, né? Sabe da sua condição técnica, da sua qualidade, do seu esforço para ser jogador de futebol profissional, como ele falou, né? Tem muita gente que talvez tivesse até mais talento que o Rafinha. São vários casos em Marechal Rondon e região, mas o esforço dele foi recompensado, né? E agora ele está nessa situação tranquila também, financeiramente, que ele pode escolher o que ele quer fazer da vida. Com certeza, Gutão, na verdade, assim, eu sempre falo, o futebol, ele não é, às vezes não é nem só o esforço físico de você, aquela expressão que a gente usa de matar um leão todo treino, né? Mas a questão de você ficar longe da família, cara, eu tive que abrir mão de muitas coisas, sabe? Jogador de futebol joga sábado e domingo, então não tem festa, você não pode sair pra balada. Tem as exceções, os caras aí, tem. Mas eu sempre fui um cara muito centrado, muito tranquilo, não saía pra festa, não bebia, entendeu? Então eu sempre vivi pro futebol. Então vivi sempre longe da minha família, às vezes morando em lugar com muita dificuldade. Sim. Entendeu? Comendo comida assim, que nem eu falei, nunca passei fome, nunca passei frio, nunca passei nada. Mas, não era a lasanha da mãe. Não, num domingo, você não é o tá churrasco, não é o churrasco do no pai. domingo, você tá no grupo da família, a família mandando foto do churrasco. E eu, por exemplo, lá na Áustria, sozinho, comendo pizza, eu olhava pra pizza, eu olhava pro WhatsApp, falando, o que eu tô fazendo aqui, gente? É complicado, viu? É complicado. Mas eu tive que passar por muitas coisas e eu falo, eu aprendi muito com isso, vivi de tudo, já fiz de tudo, então assim, acho que minha cabeça ela é muito aberta por conta disso, desde muito novo, longe, então eu já aprendi muito, sou muito calejado para muita coisa, sabe? Muito legal isso. Rafinha, a gente agradece imensamente a sua visita aqui no nosso estúdio, esse bate-papo. A gente deseja muito sucesso, seja lá qual for o caminho que você escolher, se vai para o futebol, se continua no beach tênis, né? O que você decidir, mas que seja um caminho de muito sucesso. E é isso, né? É isso, né, Gustavo? A gente vai continuar acompanhando, né? O Rafinha há muito tempo já presente nas notícias esportivas de Marechal Rondon e com certeza vai ser assim daqui para frente. Não, tranquilo. Até quero agradecer aí ao presidente, ao Gustavo também, que eu sei que são pessoas assim que realmente torcem pela gente, né? Que estavam comigo e estão comigo. Quando eu joguei no Botafogo, que nem eu sempre falo, não quero desmerecer, mas assim, tem muita gente que só quer contato comigo, que só queria contato comigo quando eu tava no Red Bull. Eu tava no Inter de Lages, nunca mais me excluiu das redes sociais, entendeu? Então a gente sabe realmente quem torce pela gente, mesmo jogando o amador do Botafogo, querendo o nosso bem, ou estando no Manchester United, ou jogando na seleção, entendeu? Então eu quero agradecer ao Gustavo, a Maria também pelo convite, e sempre a torcida, as matérias que vocês fazem e também ajudam o esporte rondonense, né, que eu acho que é muito importante. Aí tem muitos meninos aí com muitos talentos, né, e com certeza muitos meninos aí ainda vão brilhar. Só tem mais uma para finalizar, Maria. Quero saber quem fez mais gols, Rafinha, você ou Zé Colmeia? Não, meu irmão, Zé Colmeia. Aqui em Rondon, meu irmão, Zé Colmeia. Na Europa você. Na Europa eu, Ele não ganhou na Europa, você fez lá, já é mais que ele. Não, mas meu irmão também é matador, né, joga muito. Muita gente achou que ele foi profissional, mas ele não foi. Poderia ter sido, né? Poderia ter sido. Mas ele é de vidro, eu sempre falo, é um jogo, um mês parado, é de vidro, é uma boneca, eu sempre brinco com ele. Mas ele joga muito também. Tá legal. Muito bem, então, pessoal. Internautas, muito obrigada por nos acompanhar aqui nesse bate-papo. Acompanhe nosso site, as nossas redes sociais, porque lá sempre tem muito conteúdo. E até mais.